Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Filosocria, onde eu tento passar a minha experiência com filosofia e com espiritualidade de uma forma simples, que qualquer pessoa consiga entender. Então, o meu objetivo com esse canal é esse, porque muita gente olha pra filosofia e já imagina logo uma coisa chata, uma coisa meio de velho, de coroa, tá ligado? E realmente, as pessoas que eu conheço que falam muito sobre filosofia, os filósofos que eu conheço, não costumam ter muita vivência, tipo, de rua, tá ligado? E esse que vos fala tem essa vivência, tá ligado? Esse que vos fala é gente como a gente. Pode olhar na minha cara que, pô, sou todo tatuado. Ainda dependo do trabalho pra sobreviver, ainda não tenho minha independência financeira, tá ligado? Mas é isso aí, tamo na busca. Vamos lá, pessoal. Pra começar, a gente tem que desmistificar essa parada que filosofia é uma coisa chata de velho, de antigo. Porque tudo começa na origem da palavra, né, mano? O que é filosofia? É o estudo da sabedoria. Então, antes de tudo, a gente precisa separar o que é a sabedoria e o que é conhecimento. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo e mesmo assim não ser um sábio. O conhecimento é mais a parte teórica e a sabedoria tem mais a ver com a parte prática da teoria que você aprendeu. Meio que o conhecimento, você pode entender muito de uma coisa, mas você só vai realmente ter a sabedoria sobre aquela coisa a partir do momento que você põe em prática. Tipo, você pode estudar boxe pela internet, você pode ver toda a teoria sobre boxe, você vai ter muito conhecimento sobre boxe. Mas a sabedoria de lutar, você só vai adquirir na prática. Todo dia estando ali treinando, todo dia estando ali tomando soco na cara, dando soco na cara. E é isso, a filosofia é para quem busca utilizar o conhecimento que já adquiriu durante a vida da melhor forma possível. Que busca a gente integrar todo o nosso conhecimento para que nós possamos nos tornar sábios. Que se tornar um sábio seria agir sempre da melhor maneira perante as situações que a vida lhe impor. Então, basicamente é isso. Basicamente, quem fala que não gosta de filosofia está praticamente falando que não gosta de ser inteligente, basicamente é isso. De agir com inteligência, tá ligado? Porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e, tipo, isso não servir de nada na sua vida. Na sua vida você continuar agindo sem a sabedoria. Então, com essa introdução, eu posso introduzir o assunto de hoje, que é... Por que você vive ignorando a sua alma? Por que você está fugindo da voz da sua consciência? Ouça a voz da sua consciência. E através desse tema eu gostaria primeiramente que você refletisse sobre o que você é. Por exemplo, antes de eu estar aqui dentro de casa gravando esse vídeo, estou dentro da casa da minha mãe, eu tentei gravar o vídeo na praça. Só que aí tinha gente na praça e eu não consegui gravar, tá ligado? Me senti, tipo, envergonhado, não tenho costume de falar pra câmera. E, tipo assim, não consegui gravar. Eu queria ter gravado, mas não consegui gravar. E aí eu te pergunto, quem eu sou? O cara que queria ter gravado, que tava com vontade de ligar a câmera, falar e gravar? Ou eu sou o cara que ficou envergonhado e foi embora? Então, para você saber o que é consciência,
você tem que se fazer esse tipo de questionamento, tá ligado? Aquela vozinha lá no fundo que tava dizendo pra eu fazer e eu não fiz, só mostra que eu tive um ato inconsciente, porque a minha consciência tava dizendo pra eu fazer uma coisa e eu fiz outra. Eu não ouvi a voz da minha consciência, eu ignorei o que a minha alma tava dizendo pra eu fazer. E por que eu fiz isso? Aí que a reflexão começa a ficar maneira. Além de você ser a sua consciência, na verdade a sua consciência é a sua parte superior, né? Você também tem que lidar que você também é o seu personagem. Só que o seu personagem é uma mistura do que você é com tudo que você já viveu, tá ligado? Então, sim, o meio que você cresceu faz parte do seu personagem. Tá na sua personalidade. O meio que eu cresci tá na minha personalidade. E o que aconteceu hoje comigo indo na praça e não conseguindo gravar foi a parte da minha personalidade que foi montada pelo meio entrou em conflito com a parte da minha personalidade superior, que é a minha personalidade real, a minha personalidade que eu busco desenvolver e em algum lugar do espaço-tempo no futuro eu já desenvolvi. Bota fé? Esse canal aqui é de malucos. Se tu é maluco que nem eu, vamos comigo, mano. Que a gente vai conseguir, tá ligado? A gente vai achar essa danada aí da sabedoria, né? Então, eu tive consciência de examinar a minha atitude, tá ligado? Então, o meu lado superior teve a capacidade de analisar a minha atitude, que foi comandada pelo meu lado inferior, meu lado ainda inconsciente. Então, eu botei aqui como um subtópico que você precisa se conhecer. Você precisa saber o que é a sua consciência falando e você precisa saber o quanto que você está reagindo devido a tudo que você já viveu, tá ligado? Aos seus traumas. E naquele momento ali que eu vi que eu tava com vergonha, eu sei por que eu tava com vergonha, tá ligado? Porque quando eu era bem mais jovem, eu não tinha essa vergonha. Mas teve uma situação na minha vida que foi justamente eu criar um canal no YouTube, um canal com tema humorístico. E aí, tipo assim, a escola toda ficou sabendo disso, ficou, sei lá, o vídeo meio que bombou ali na escola. Só que aí a galera, meio que por ser muito antigo isso, foi lá em 2010, mano. Bem ali no início, quando o Felipe Neto tava começando a estourar, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer uma parada parecida, tá ligado? E gravei. Só que aí a escola descobriu, né? Eu divulguei pra um amigo ou outro, nesse um amigo ou outro a escola toda já sabia. E aí, mano, fui zoado para um caralho. Desculpa o palavrão, né? Mas é filosofia, né? A linguagem, mano, é a linguagem urbana aqui das ruas. Nós é cria, não é criado, sabe como é. Mas, E aí, cara, a partir dessa situação que aconteceu na minha pré-adolescência, mano, aquilo ali, minha mente fez assim, ó. Se enclausurou de uma forma que eu não queria mais passar por aquilo de novo. E aí eu comecei a ter medo de falhar e comecei a desenvolver uma vergonha, tá ligado? Pelas paradas que eu fazia. Tipo, vergonha do julgamento, tá ligado? E eu tenho consciência disso, tenho consciência total disso. E ao longo da minha adolescência, hoje eu tenho 27 anos, e ao longo da minha fase adulta, eu busquei tratar isso, só que sozinho, através de reflexões, e descobri isso. E aí, eu trago um questionamento agora sobre isso. Sobre esse personagem e esse trauma que esse personagem desenvolveu.
Isso não sou eu de verdade. Eu de verdade sou a parte superior. Ou seja, eu sou, no momento, eu estou me desenvolvendo. Então, eu não sou nem quem eu era e nem quem eu vou me tornar. Eu estou em desenvolvimento, literalmente, tá ligado? E aí, agora a gente vai se questionar sobre o livre-arbítrio. O quanto do livre-arbítrio é real? Porque na situação que eu tava ali na praça, eu queria gravar, eu queria falar, mas eu não consegui, eu não me sentia à vontade. A voz da minha consciência não foi ouvida ali. Eu tive um momento de inconsciência devido ao trauma do meu personagem que eu sofri quando eu era criança. Pré-adolescente, né? E como eu posso falar que ali eu tive livre-arbítrio? Eu não consegui fazer o que eu queria fazer, saca? Então, eu poderia dizer que toda vez que eu não ouço a minha consciência, toda vez que eu ajo de uma forma inconsciente, eu não estou tendo livre-arbítrio. Tudo bem que eu estou escolhendo ser inconsciente. Será que eu realmente estou escolhendo isso? Ou será que eu estou reagindo a tudo que já me aconteceu? Ou será que eu estou reagindo no automático? Aqui nas minhas anotações eu anotei, ó. O subconsciente atua como um reservatório de memórias, emoções e padrões de comportamento, influenciando nossas ações e percepções de forma automática, sem que estejamos sempre conscientes disso. Ou seja, eu tive a consciência de analisar toda essa situação e refletir sobre isso. Mas tem pessoas que elas só têm a atitude e elas são tão identificadas com esse personagem que elas acham que são o personagem. Ou seja, elas não se identificam nem um pouco com a voz da consciência. O que é um grande problema, porque você só está sendo levado, irmão, você só está sendo reativo. Ou seja, você não tá tendo livre-arbítrio, mano. Você tá sendo, jogado. Tá reagindo conforme a sua personalidade se desenvolveu até hoje. Você tá reagindo desse jeito. Mas todos nós temos o eu superior. Todos nós temos a voz da consciência. Todos nós. Não existe um de nós que não haja errado e que não saiba que está errado. Irmão, você erra. E você sabe que você está errado. Você sabe. Existe algo ali na sua psique que te diz, isso não é certo. Não adianta você se fazer de maluco. Não adianta fingir que ela não está lá. Porque ela está lá. Então, é importante você entender a diferença entre o barulho do mundo e a voz da consciência. Muitas vezes a gente ignora essa voz porque a gente está distraído, saca? Porque a gente está o dia todo buscando fazer alguma coisa. Tá o dia todo ou vendo televisão, ou ouvindo rádio, ou no Instagram, ou vendo YouTube. Você nunca está em silêncio. Você nunca abre espaço para que essa voz consiga se comunicar com você. Você está o tempo todo distraído. Você está fugindo do que você é. Do mesmo jeito que eu fugi de fazer esse vídeo, eu podia ter desistido, mas eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, eu já queria começar um canal há muito tempo. E hoje foi o momento que eu tive realmente o livre-arbítrio sobre essa escolha, porque eu falei, mano, de hoje não passa, hoje eu vou gravar o primeiro vídeo. Por quê? Porque eu tenho experiência para passar. Eu já tinha percebido que, tipo, sempre conversando com um amigo, eu tinha conselhos maravilhosos, saca? E, tipo, na minha vida eu busco agir da forma mais sábia. Então, cara, sempre foi uma vontade do fundo do meu coração poder compartilhar isso com as pessoas, porque muitas pessoas no mundo estão perdidas nesse momento. E, tipo, eu me encontrei, saca? Eu me encontrei
na filosofia, porque eu amo o conhecimento, eu amo a sabedoria e eu amo repassar o conhecimento e a sabedoria. Porque se você parar para pensar, o que é material, por exemplo, um celular, eu tenho um celular. Se eu te dou o meu celular, você tem o celular e eu não tenho mais. Agora, no mundo filosófico, no mundo das ideias, eu tenho uma ideia. Se eu compartilho essa ideia com você e você adere à minha ideia, nós dois começamos a pensar da mesma forma. Nós dois compartilhamos a mesma ideia. Então, no mundo material, algo que eu te dou, você começa a ter e eu não tenho mais. No mundo das ideias, se eu te passo uma ideia, se eu te passo o meu ponto de vista, eu não deixo de ter. A gente multiplica. Eu tenho e você também tem. E eu acho isso uma parada muito louca, muito da hora mesmo, tá ligado? E por isso eu tô começando esse canal. Porque eu me conectei com o meu sentido de vida, cara. Eu acho que o meu sentido de vida é esse. Porque muita gente ensina filosofia, mas a filosofia não chega no jovem, saca? A filosofia não chega no jovem, a filosofia não chega na galera mais marginalizada, tá ligado? Na galera que, tipo, que tá do outro lado da sociedade, mano. Então eu tô aqui pra que o jovem consiga se enxergar em mim, tá ligado? Eu ouço rock, eu ouço rap, eu faço rap. Mas isso é papo pra outro vídeo, eu vou voltar aqui no foco, tá? Então, cara, você precisa saber diferenciar a sua parte inferior da sua parte superior, saca? E às vezes a gente ignora até por medo de errar ou medo de encarar que a gente tem que mudar. Porque, cara, mudar é doloroso e errar também é doloroso, saca? Mas eu acredito que a partir do erro começa a vir o acerto. Se você tiver inteligência o suficiente para refletir sobre esse erro, para questionar os porquês, tá ligado? E Deus permitiu que a gente errasse. Mas ele permitiu também que a gente refletisse. E ele é o ser mais misericordioso do mundo. Ele perdoa qualquer tipo de erro. Ele só quer o quê? Que se você realmente se arrependa, você não volte a cometer aquele erro. Nos ensinaram a ouvir o mundo, mas esqueceram de nos ensinar a nos ouvir. Como eu falei anteriormente, a gente está sempre distraído. A gente está sempre buscando uma forma de preencher um vazio. Um vazio que é um vazio que a gente não sabe de onde vem, saca? Porque a gente está aqui vivendo uma vida material, sem manual de instruções. A gente só tem essa vozinha no nosso interior que meio que diz o que é certo e o que é errado, tá ligado? E esse vazio muitas vezes faz a pessoa perder o sentido da vida, que ela acha que a vida é só o que ensinaram a ela, que a vida é você estudar e ter um bom emprego. E aí, a partir do momento que a pessoa não estuda, e a partir do momento que a pessoa se vê frustrada ali financeiramente, tendo que viver de CLT a vida toda, tendo que ser um escravo a vida toda, ela começa a se distrair, ela começa a beber, ela começa a fugir. E muitas vezes ela nunca chega a se tornar o que ela veio ao mundo para se tornar. Porque uma coisa que a gente precisa conversar sobre é que ninguém está no mundo a passeio. A terra, a vida, isso aqui não é um turismo. A vida não é para você, conseguir dinheiro e viver a sua vida toda viajando, viver a tua vida toda afundado em prazeres. A vida não é para isso, cara. Para refletir. Depois que você morre, tudo fica aqui. E além de tudo ficar aqui, na maioria das vezes, os seus parentes ainda ficam se degladiando para ver quem vai ficar com o quê. Saca?
E, cara, só uma coisa que você leva com você, cara. Os seus valores. Os seus valores morais. O quanto você desenvolveu em vida. O quanto você agiu com sabedoria. Isso você leva com você, tá ligado? Ou seja, tudo que fica aqui, cara, é ilusão. A única coisa que vale a pena mesmo você ir atrás é o seu autodesenvolvimento, é o seu autoconhecimento, porque isso você vai levar com você. Se você está assistindo esse vídeo e você não acredita em Deus, eu acho que esse vídeo não é para você. Se você é extremamente materialista, eu acho que também talvez você não curta muito. Mas, cara, se você for um pouquinho mente aberta, cola comigo que eu vou te mostrar, cara. Eu vou te mostrar. Tudo tem lógica por trás. Nada é por acaso. Nada. O universo todo, ele é regido por uma consciência suprema. E, cara, é bastante óbvio. É só você olhar para a natureza, olhar para o Sol, olhar para os planetas. A Terra é um planeta, cara, que ela tá flutuando no meio do vácuo, sendo iluminada por uma bola gigante de fogo. É impossível o acaso criar algo tão inteligente assim. É impossível. Tudo antes de ser criado tem que ter sido pensado. É impossível você criar algo sem você pensar antes. Por exemplo, o celular. É impossível você criar um celular do nada, sem você pensar no projeto do celular, entendeu? É impossível você criar um óculos sem antes você pensar no óculos, saca? O óculos escuros, ele serviu como uma necessidade de resolver um problema, que no caso seria impedir que a luz do sol afetasse muito os olhos. Então, um cara pensou nisso antes dele criar. Então, como que você quer que no nível macro das coisas, o universo, que é uma coisa tão complexa, como que você acredita que isso não foi pensado antes de ser criado? Que não existe nada por trás? Cara, é uma coisa que vale a pena você refletir sobre. Então, vamos lá. O que mais eu anotei aqui sobre consciência? Terceiro subtópico. Os momentos que a consciência fala mais alto, você sempre percebe. Aquela sensação de que algo está errado, mesmo sem provas, saca? Quando tem alguém passando fome na rua, você vê aquilo e você fala, cara, não posso te ajudar. E você sabe que você pode. Você sabe que você pode. Quando escolhemos o certo, mesmo que doa, é o momento que a consciência fala mais alto. Isso é o seu eu superior entrando em ação, mano. Você sabe o que é o certo. Quando você de repente vê uma covardia acontecendo e você não consegue só ver, você age na mesma hora, você sabe que aquilo é errado e você vai lá e faz o certo e para. Não, 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 chega de covardia. Entendeu? Isso são momentos que o seu ser superior entra em ação porque ele não aguenta ver aquilo e ele age, mesmo que por instinto. Mesmo que às vezes você possa se ferrar por causa dessa impulsividade, né? Mas tem gente que realmente não aguenta ver injustiça, não aguenta ver covardia. E cara, qual que é o poder de ouvir a voz da consciência? Primeiro que você vai estar se tornando o que você veio ao mundo para ser, né? É como se fosse um guia que está te mostrando o caminho. Ninguém tá aqui de férias, como eu falei anteriormente. E tipo assim, quando você começa a ouvir a voz da consciência, você também começa a se curar de coisas que você tem culpa, saca? E por que você começa a se curar? Porque você começa a entender que muitas das coisas que você fez na sua vida, você fez de maneira inconsciente. Você fez por impulso. Você agiu conforme o seu personagem reagiria. Mas você não necessariamente fez o que você quis fazer, tá ligado? Você não necessariamente teve livre-arbítrio. Que você só tava reagindo, você só tava sendo reflexo de tudo que você já viveu. Então, tipo assim, vale a pena você analisar
a sua vida e você vê cada atitude que você teve, tá ligado? A tua inteligência, a tua consciência sempre vai estar ali como juiz final e você finge que não vê, você finge que não sabe da existência dela, mas a gente sabe. Eu acho que só precisa mais desses momentos em silêncio, sem distrações, para que ela possa vir à tona, para você tornar mais fácil essa investigação e essa reflexão da sua própria personalidade. E nisso, aos poucos, a sua consciência vai despertando, tá ligado? Até que, se você realmente lutar para isso, um dia você vai ser 100% consciência e nenhum ato seu vai ser inconsciente, se ligou? E para ajudar nisso, mano, eu recomendo sentar em silêncio e esperar para ver o que vem. Com a mente calma, né? Porque se você tiver com a mente agitada, pensando no seu dia, pensando em outra coisa, não vai adiantar. Você tem que estar em silêncio e você tem que estar presente. Através da meditação, é sensacional, mano. É tipo uma conexão mesmo com algo maior, a meditação. Uma conexão com o alto, que se você tiver boas intenções e vibrar as suas boas intenções, vão vir ideias, pensamentos e inspirações. É como se fosse uma sintonia, realmente. Uma sintonia com o universo, com a energia boa, tá ligado? E através disso você consegue se analisar, se autoconhecer e se auto-investigar, buscando sempre a sabedoria, a melhoria da nossa personalidade. Agora, para fechar o vídeo, galera, para não me estender muito também, que já ficou bem longo, acho que nem todo mundo vai chegar até o final, né? Tomara que sim. Se você chegou até o final, esse vídeo aqui é pra você mesmo. A gente provavelmente vibra numa frequência parecida. Porque na minha idade, mano, a galera só quer saber de festa, só quer saber de, pô, tomar uísque, cigarro e roupa de marca tipo, conquistar a aprovação dos outros, ter sucesso material. Tipo assim, eu não, mano. Eu quero evoluir moralmente, muito mais do que materialmente, saca? Eu quero muito um dia ter a liberdade financeira, conseguir muito dinheiro, mas o meu objetivo é já ser tão evoluído moralmente quando essa hora chegar, que eu não vou usar o meu dinheiro de forma supérflua. E eu vou usar ele com sabedoria, e eu vou ajudar os outros, eu vou ajudar quem tiver à minha volta, e eu vou ajudar quem eu puder ajudar e quem meu coração mandar ajudar. Porque a partir do momento que eu vou ter me tornado uma pessoa consciente, Deus vai agir através de mim. Porque a minha conexão com Deus e com o universo vai ser uma conexão, tipo, em tempo integral. Eu vou estar fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça, saca? Seguindo as leis que Ele criou. A lei da bondade, a lei da caridade. Tipo, eu vou ter me tornado um ser humano. Eu sei que eu vou chegar lá. E se você também tá nessa meta, irmão, bora comigo, cola comigo, que eu sou que nem você, mano. Sou um ser humano normal que não se enquadra nesse mundo, trabalho que nem um desgraçado e, tipo, ganho pouco, vou no mercado, gasto R$ 100, não consigo nem bancar minha dieta de Booking, porque, ó, pai é bodybuilder, nem falei pra vocês. Um dia eu vou me apresentar melhor pra vocês, mas por enquanto eu vou só trocando ideia. Então, pra finalizar, citações. A consciência é a luz da inteligência para distinguir o bem do mal. Quase como uma bússola. É como se todo mundo tivesse um GPS interior e como você não aprendeu a escutar a sua voz de interior, você não sabe que você tem esse GPS e você fica pedindo informação pra chegar em algum lugar, tá ligado? Próxima citação. O que é certo nem sempre é o popular e o que é o popular nem sempre é o certo. Vamos lembrar que há algum tempo atrás... Vamos lembrar que a escravidão acabou, tipo, não tem nem 300 anos. Então, tipo, isso era uma coisa que todo mundo, era conceito geral, todo mundo via como certo ter
usar seres humanos como mercadoria. As pessoas viam isso como certo. Mas, tipo, só porque é um consenso da sociedade que é certo, não significa que é certo moralmente, que é certo perante a Deus. Porque não existe como você ver uma pessoa sendo escravizada e a sua consciência te falar que aquilo é certo. Todo mundo sabia que era errado. Todo mundo sabia que era errado. Mas era o que convinha, né, para as classes dominantes. Outra citação. A consciência é a presença de Deus no homem. Perfeito. Perfeito. Não adicionaria nada aqui. Perfeito. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, cara. Como se a gente fosse Deus em miniatura. Só que uma miniatura nunca é igual à obra real, né? E a última citação. Prefiro estar em paz com a minha consciência do que perante ao mundo. E é isso. Jesus Cristo morreu porque ele tinha uma mensagem a passar. E ele preferiu ser sacrificado do que ser certo perante ao mundo. Ele preferiu ser sacrificado do que ser julgado como certo perante a sociedade. Ele foi contra todas as leis e os dogmas da época, tá ligado? Mas quem? Sócrates. Sócrates é um ótimo exemplo de quem prefere estar em paz com a própria consciência do que perante ao mundo, porque Sócrates também foi condenado por corromper a juventude e ele, em vez de parar de espalhar a sabedoria dele, ele continuou e ele falou, me mata aí então. Gênio, gênio. Inclusive, uma semelhança, uma curiosidade que os dois tinham em comum, Sócrates e Jesus, nenhum dos dois escreveu nada. Tudo que tem sobre eles foram os discípulos deles que escreveram. Ou seja, os caras são fucking badass, cara. Tipo, muito foda. Eles são muito fodas. Papo reto. E é isso, galera. Esse é o conhecimento que eu queria passar mesmo. Acho que eu me abri aqui pra vocês. Lá ele! Então, entra aí no meu canal. Lá ele! Olha, a descontração vem depois do papo sério. Mas é isso aí, mano, tá ligado? A filosofia é foda. É nóis, aí. Manda esse vídeo aí pra um amigo, mano, que tu vê que tem essas tendências filosóficas, que com certeza ele vai gostar. E eu nunca vou criar um curso pra vender conhecimento, tropa, que o conhecimento sempre vai ser de graça. Então, se em troca vocês puderem só mandar pra alguém pra que esse conhecimento ajude cada vez mais pessoas, meu trabalho tá feito. E, cara, sinceramente, eu tô fazendo isso aqui como uma caridade tanto pra mim, quanto pra humanidade, quanto pros meus filhos, quando eles estiverem mais velhos e puderem ver. Eles vão ver que o pai dele era um cara que buscava se melhorar, tá ligado? Que buscava a sabedoria. E eles mesmos vão poder aprender através dos meus vídeos. Ou seja, isso é muito foda. É literalmente um diário em forma de vídeo onde eu vou me expressar, onde eu vou expressar as minhas reflexões. E quem também gostar de reflexões, cola comigo que o seu lugar é aqui. Deus quis que você conhecesse esse canal. Deus quis que você refletisse junto comigo. E Deus é a inteligência suprema. Só bora comigo, Brasil! É nóis! Primeiro vídeo, puta que pariu, consegui. Isso foi difícil pra caralho pra mim, vocês não têm noção. Mas eu consegui, pô! Tchau!